Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, aqui estamos para mais uma noite de estudos. Colocamos em Suas mãos, ó Pai, as nossas vidas, nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade de querer crescer nos Seus ensinamentos, aprender aquilo que queres de nós e colocar em prática. Pedimos a sua proteção, especialmente nesses tempos difíceis, tempos de chuvas, tempos de terremotos, de tantas coisas acontecendo no mundo. Pedimos a proteção para cada filho teu. Concedei, ó Pai, a cada um aquilo que mais necessita, nessa caminhada constante, rumo ao teu reino. E assim te damos juntos o nosso graças a Deus. Então, hoje a página é de responsabilidade da Regina, que, quando quiser. Isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, do nosso irmão Vinícius. Eu não vou ler a página, inclusive, está no grupo, então vocês podem ler a página na íntegra. Eu fiz um resumo de tudo aquilo que Vinícius traz para nós. Pode começar, Maria. E ele começa dizendo, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E olha que interessante que Vinícius coloca. Tal foi a sentença com que Jesus iniciou o seu sermão. Porque quando Jesus faz o sermão do monte, o sermão da montanha, a gente vê aqui no Novo Testamento que esta é a primeira bem-aventurança que Jesus coloca. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Depois vão vir bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, depois os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que serão perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos por causa de Jesus. Então, o Vinícius nos alerta para isso. É a primeira bem-aventurança que Jesus coloca é a questão da humildade de espírito. Então, vamos nos aprofundar no que é isso. E outra coisa que também ele nos alerta, ele diz bem-aventurado os humildes de espírito, e não somente os humildes. Porque ele disse assim, bem-aventurado, ele disse lá os mansos, os pacificadores, mas quando ele se referia ao humilde, ele falou humilde de espírito. Então, não é só humilde, é mais que humilde do nosso conceito, né? Vamos continuar analisando a questão de Vinícius. Por que isso? Porque simplesmente ser humilde de espírito significa ausência de orgulho. E o que domina a humanidade? É o orgulho. Né? Não é a grande chaga da humanidade? Uma das grandes chagas, o orgulho. Então, ele chama a atenção disso, que a gente tem que ser humilde de espírito. A gente tem que ter ausência de orgulho. E também significa ter coração simples, destituído de soberba, iluminado pelas claridades da justiça divina. Justiça essa que desperta nas almas o verdadeiro senso de igualdade e o sagrado sentimento de fraternidade.
Olha que interessante essa questão que ele coloca lá no final. O sagrado sentimento de fraternidade. Quando a gente tem esse coração simples, destituído desse orgulho, dessa soberba, a gente vai conseguir realmente ter esse sentimento de fraternidade em nós. Para assim ser, basta o quê? Basta que reconheçamos em Deus o Pai comum de toda a humanidade. Se eu vou reconhecer, se eu vou ter esse espírito de fraternidade, eu não consigo ter esse espírito de fraternidade se eu não reconhecer Deus como o Pai de todos. Então, ele não vai ser o meu Deus, o meu Pai. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, né? E nos homens, o que eu vou ter que ver nos homens? Sem distinção, ele deixa bem claro, de raça, de classe, de credo. Eu tenho que ver nos homens, nossos irmãos, são os meus irmãos, que procedem da mesma origem, e todos assim sendo, com o mesmo direito, sujeitos à mesma lei de justiça, votados todos do mesmo destino, sem exclusivismo, sem privilégios de espécie alguma, sem exceções e ódios. Então, eu tenho que realmente ver a humanidade como uma grande família. Eu tenho que ter consciência que nós fazemos parte de uma grande família universal, que tem esse Deus como Pai comum a toda essa humanidade. Então, vamos recapitular a questão quando ele fala de humildade. Então, recapitulando, a gente tem: não quer dizer pobreza ou miséria, humildade, então. Tá? Não quer dizer desasseio nem farandolagem, ou seja, maltrapilho, aquele que está todo rasgado. Não quer dizer ignorância nem analfabetismo. Não quer dizer também inaptidão e imbecilidade. De vez que o homem pode ser miserável, desaciado, maltrapilho, gaferento, ou seja, portador de lepra, de alguma moléstia contagiosa, nécito, incapaz, inábil e bronco, sem possuir, todavia, a sublime virtude que Jesus predicou para a palavra, pela sua palavra e pelo seu exemplo. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Eu estava até hoje estudando novamente, né? Aí eu me lembrei de um fato. Eu conheci uma menina, uma casa que eu frequentei, ela assim, sempre muito quietinha, falando manso, toda cheia de cerimônia, como diria minha avó, de parcimônia. Você olhava assim, nossa, que pessoa humilde, né? Até que algo surgiu. E quando algo surge e acontece, todo orgulho veio à tona. E eu me lembro que na época eu fiquei assim muito triste, porque eu achava tão bonito. Eu falei, nossa, queria ser desse jeito, né? Que eu sou meio falante, meio pensei, falei, não gostei, falei. Eu falei, eu queria ser assim, né? E aquilo caiu por terra. Porque era uma casca. E a gente, às vezes, vê naquela pessoa maltrapilha, sem escolaridade, com alguma doença. Ah, coitadinho, ele é humilde. Não, às vezes ele está até naquela condição neste momento, por conta da sua grande falta de humildade. Né? Se a gente for ver o passado. E alerta-nos, Vinícius, reportamos uma certa deturpação excelsa da virtude cristã. Porque aquele conceito que a gente tinha lá atrás, que eu relatei para vocês, que eu mesma tinha, é o quê? Uma deturpação do que a gente entendia por humilde. Por parte daqueles que pretendem confundir
seja por ignorância, seja de má fé, visando inconfessáveis interesses, com subserviência ou passividade. Então, prestemos atenção. Esse conceito que a gente tinha de ser humilde, que é aquele que se cala, que não contesta, que tudo aceita, era uma forma distorcida de conceituar o que Jesus estava falando, ou porque aquele que estava nos guiando ignorava o verdadeiro sentido, ou porque existia a má fé. Porque essa pessoa com este conceito errôneo, ela não iria questionar, ela não iria cobrar, ela não, né? Então, ela fica mais fácil de ser o quê? Conduzida, de ter dessa pessoa o quê? Subserviência e passividade. Ela é facilmente levada. E durante muito tempo, nós fomos assim facilmente levados. E até hoje a gente vê ainda essas condições em determinados lugares. Vejamos bem, então, qual é a causa da dificuldade em sermos humildes de espírito? O que dificulta tanto? Por que a gente não consegue ser esse humilde de espírito? A grande causa é o orgulho, né? O orgulho, ele assume formas diversas para cada classe, para cada indivíduo. Ninguém escapa das arremedias e da fenonímia, da deslealdade das suas artimanhas e das suas esdrúxulas concepções. O nosso orgulho, ele mascara, ele arma artimanhas que vão nos levando e a gente vai se deixando levar porque está totalmente tomada por esse orgulho, né? Ele coloca lá, Vinícius, que há orgulho de raça, de nacionalidade, de estirpe, há orgulho de profissão, de títulos, de pergaminhos, de crença, orgulho religioso. Né? Às vezes a gente escuta assim, eu sou cristão. Jesus se ia dizer assim, eu sou cristão. Né? Jesus iria dividir os grupos por cor, por etnia. Eu sou melhor. E isso fica sempre muito claro, né? E desse orgulho procedem todas as melagonomanias, das mais grotescas às mais perigosas, como aquela que tem por escopo, por alvo, o domínio do mundo. Porque o orgulhoso, na realidade, o que ele quer, o objetivo dele, o alvo dele, é dominar o mundo. Aí você vai dizer, mas eu não posso dominar o mundo porque a minha ação é pequena, mas aí eu domino a minha família, eu domino o meu local de trabalho, eu domino o meu ambiente religioso, eu domino um círculo de pessoas. Na realidade, eu quero dominar. Eu não domino o mundo porque eu ainda não sou o gerente do mundo. Mas todos aqueles que estão ao meu redor ficam sob o meu domínio. Eu quero impor a minha vontade, as minhas regras, as minhas determinações. E Vinícius continua, são incontáveis os malefícios que o orgulho engendra no coração humano, ocultando-se e disfarçando-se de todas as formas. E muitas vezes a pessoa, ela não assume que o orgulho que leva a isso, né? Que é por isso, não é porque eu sou benfeitora, é porque eu quero proteger, porque eu não posso desamparar, eu fico preocupada se ele vai se dar bem, mas eu tenho a realidade que eu estou impondo o meu orgulho. E aí a gente traz aqui, que bom que não vai dar zoom, vamos ter um tempinho, a gente traz essa figura aqui de Jesus pregando, né? E quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, nós podemos nos incluir nesses bem-aventurados?
vamos pensar. Vamos deixar essa figura aí, Valéria. Que nós vamos ver aqui no Evangelho de Emanuel, no livro de Mateus. Eu separei aqui a página seguinte. Humildade de espírito. Ela se encontra no Reformador de junho de 1959. E eu separei um trechinho pequeno para que a gente tenha tempo de conversar, né? Aprendendo com o mestre sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Então, Emmanuel deixa muito claro que para que a gente possa se incluir neste seleto grupo de humildes de espírito e escasso, a gente precisa, na realidade, aprender tudo que o mestre nos ensinou. E tudo que ele nos ensinou desde o seu nascimento, quando ele vai humildemente nascer numa manjedoura. Quando ele passa toda a sua existência sem dar ordem, sem determinar, ele simplesmente exemplificava, pelo seu exemplo, atitudes que nos são necessárias a ser esse humilde de espírito. E se nós não conseguirmos ser humildes de espírito, se nós não conseguirmos nos desvencilhar do nosso orgulho, nós não vamos conseguir ser os outros bem-aventurados que eu coloquei aqui para você. Eu não vou ser manso, eu não vou ser pacífico, eu não vou ser perseguido por conta de servir a Jesus, eu não vou ser um pacificador nas minhas atitudes, é o meu orgulho. Por isso, tão importante ele começar já nos lembrando que a primeira coisa é domar o nosso orgulho, é sermos humildes de espírito. Aí é o começo de tudo. Essa é a nossa apresentação de hoje. Obrigada, Regina, pelo seu estudo, pela sua partilha. E acho que assim, o tema, do jeito que você colocou, você justamente mostrou na prática o que é a humildade, porque fazer, né, de um estudo tão grande, de tantas páginas, uma coisa sintetizada, objetiva, né, em poucos slides, em poucas palavras, dizer o essencial. Acho que, assim, transpondo isso para a questão da humildade, é exatamente isso, ser humilde, né? É a gente ser essencial, é a gente se colocar no patamar de igualdade com o outro. Eu estava aqui Porque se a lembrando, gente... Cortella, eu não lembro agora exatamente a palavra, que ele pega a palavra humus, o que me vem de recordar é que ele diz isso, que essa palavra vem de quê? De você estar no mesmo pedestal, vamos dizer. Subimos todos num palanque na mesma altura. Então, não tem ninguém nem acima, nem ninguém abaixo. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho em relação à humildade, né? De estarmos, né, todos no mesmo patamar. E a outra questão que você traz de ser a primeira bem-aventurança. Isso também é muito sábio, né, nos evangelhos, porque tudo tem que começar por aí, né? As outras bem-aventuranças vêm quase como consequência. Essa é a base. Parabéns pelo seu estudo, obrigada pela reflexão e palavra aberta para quem quiser se colocar. Colocando, quando você fala a questão da humildade em diminuir o estudo,
é que, se a gente for observar o próprio mestre, o mestre não fazia grandes discursos. Mesmo quando ele vê o Sermão do Monte, ele é pequeno. A reflexão é grande, mas ele é pequeno. Ele não é um texto imenso, né? Porque, para o professor, o importante é passar o essencial, o fundamental, o que vai despertar, aguçar a reflexão, a autoavaliação. Então, a gente não adianta a gente ficar lendo o texto muito grande, o importante é pegar o âmago da coisa. E aí eu sei que a partir daí todos vão pensar, refletir sobre essa questão da humildade, mas eu segui o caminho do mestre, estou tentando, pelo menos desse lado. Olha, o que eu achei muito interessante, o texto realmente é bem grande, né? Hoje eu estava lendo, e quando a gente lê esse texto, a gente, conforme a pergunta que você fez, né, a gente fica sem ter a resposta, porque a gente sabe que a gente não tem ainda essa humildade necessária que deveríamos ter. E o que conforta muita gente é que aqui no texto mesmo, até marquei aqui, Vinícius diz assim, ó, a humildade não se incompatibiliza com energia de ação, de vez que a energia é também uma virtude. Tampouco ser humilde importa em nos desdenharmos, desmerecendo-nos e nos apoucando no conceito próprio. Aquele que descrê de si mesmo é um fracasso na vida, é um fracassado na vida. Em realidade, devemos considerar-nos como obras divinas que de fato somos, e, portanto, de valor infinito. Quer dizer, a gente também não pode, poxa, eu não tenho essa humildade toda, mas a gente está nesse aquilo, caminho. claro, que você vai lembrar, eu vou falar, aquilo que a gente conversava segunda-feira na nossa reunião mediúnica, com uma nossa amiga. Ah, mas eu não sei, não adianta que eu não vou saber. Não, eu nunca. Não, a gente não pode ser assim. Todos nós, foi o que a Valéria trouxe do Cortella, nós estamos no mesmo patamar. Alguns um pouquinho mais ligados, outros um pouquinho mais desligados, mas todos temos condição. E quando a gente se desdenha, a gente perde a oportunidade de tentar fazer. E se eu não faço, eu não mudo. Né? Então, eu preciso Sem ter a ímpeto, sem humildade vontade, de me você não consegue. reconhecer. Me Isso. reconhecer egoísta ainda, orgulhoso, né? Para poder mudar e partir para ação. E saber que vai ser difícil, que em certas horas a gente vai querer impor, não vai querer botar aquilo de lado, mas a prática vai fazendo a gente dar. A gente precisa primeiro começar. Eu digo, não vou conseguir nunca. Eu vou ficar desse jeito aí, eu quero ficar assim. Até porque nós que temos fé e sabemos do processo de desenvolvimento, nunca para a gente não pode nunca existir. Isso aí. E a questão da diversidade de dons, né? A diversidade de dons não quer dizer que um que tem um dom para uma coisa, às vezes eu não tenho o menor dom para outra coisa. Isso não quer dizer que um é mais que o outro, né? Um desenvolveu uma área, o outro desenvolveu a outra, mas o estar no mesmo patamar não é todo mundo saber as mesmas coisas, ter as mesmas aptidões, mas é ter as mesmas oportunidades, ter o mesmo valor, né, de ser filho de Deus e de sermos irmãos. Que Fala, Ângela. como ele trouxe no texto, às vezes você vai deparar com uma pessoa dementada, né? Aí você diz, mas ela é incapaz. Ela não é, ela é um espírito em evolução, e de repente ela tem uma inteligência imensa que naquele momento, para que ela dome esse orgulho, ela precisa vir numa existência naquela situação de aparente debilidade, para que ela pare, freie, para que na próxima ela já venha com a sua inteligência retomada e aí com atitudes humildes. Então, tudo é um ensinamento, uma oportunidade. Diga, Ângela. O importante é que nós estamos na escola. Sim. E estando na escola, não existe o professor de uma só matéria, né? Não existe o professor de uma matéria só. E é igual se você fosse pintar uma tela. Você não pinta uma tela com uma só cor, existe vários matizes, existem várias cores.
E falando no degrau evolutivo, né, é como se fosse essas cores que vão, né, num degradê. A gente precisa entender que nós estamos num degradê. Não são degraus, são degradês do vermelho, do amarelo, do rosa. E é nessa miscelânea, nessa mistura de doação, que cada um sabe uma coisa, cada um dá um pitaco aqui, mistura, é o tempero do amor que vai misturando, fazendo essa miscelânea, e que cada um vai bebendo um pouquinho que o outro vai dando. É por isso que existe essa necessidade de unicidade. Nós somos complementos uns dos outros. Quando a gente conseguir compreender que o Pai não é meu, é nosso, e a gente conseguir vivenciar essa amorosidade, estamos no ano da amorosidade. Se a gente conseguir aprofundar isso, nessa vivência, olha o estudo da segunda-feira, as tempestades que nos chegam, com certeza, para acordar, para despertar, para alavancar, para dar aquele sacode. Aí, você tem um Cristo aí dentro de você. Ele está dormindo, mas ele precisa ser acordado. E quando você falou, Ângela, do degradê, me veio aqui a imagem do arco-íris, né? Se não fosse uma mistura de cores inundadas pela luz, né? A gente não teria um arco-íris. Então, a gente precisa de que todas aquelas nuances para termos um arco-íris. Façamos esse arco-íris. E você está mostrando aí a sua mão. Aí, eu estou vendo a sua mão. Os dedos de um membro, de uma parte. Todos eles fazem parte da mão. Mas olha como eles são diferentes. E a necessidade que a mão tem de todos eles na posição que eles ocupam. Aqui somos nós. Quando a gente conseguir compreender que somos dedos da mão do Pai no agir aqui, vai ser maravilhoso. Para isso, a gente tem que renunciar a algumas coisinhas. Aí entra o quê? A dona, a reforma. É sempre nessa direção. É sempre nessa direção. E a gente sempre vai beber a água, e a água vai nos levar justamente para lá. Ela nos alimenta, nos limpa, renova, e vai dizer para nós, olha, está faltando para preencher. Não vai mudar o nosso assunto enquanto a gente não se compreender mutuamente. Nós somos complemento. A Joana tem uma fala muito interessante. Nada está parado, nada está estagnado. E tudo vai se completando. E é tão importante a gente entender isso. É para viver esse degradê de amor, de entendimento, de saber. Não é competição, né? Não é competição. Não é competição. Quando a gente compreender isso, a convivência melhora, o entendimento melhora, porque esse degradê é que vai fazer. Nós somos escadas uns dos outros, pontes uns dos outros, mas só se a gente permitir. Se a gente não permitir, nada acontece. E para permitir, é preciso compreender que a gente não sabe tudo, mas estamos aqui para aprender. E que, às vezes, somos alunos e professores. Às vezes, nós precisamos dar, e outras nós precisamos ficar quietinhos, só recebendo, bebendo, alimentando, porque o outro também é fonte. A aparência... Olha só, Emmanuel, na pergunta 313, no livro Consolador, Chico pergunta a Emmanuel, né? Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E aí ele fala várias coisas, e no final ele coloca assim, ó, aptos a lhe seguirem os ensinamentos,
sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, nós seremos esse pobre de espírito, esse humilde de espírito, se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus sem nos perdermos, ficarmos preocupados com o que ele chamou de rasteira material, que é essa vaidade, que é essa preocupação, o que, é que o outro vai pensar, o que, é que vão dizer, e mas a Ângela fala mais do que eu, mas a Valéria não sei o quê. Não, sem isso. Porque se eu não tiver com isso, eu estou sendo tomada pelo orgulho, porque eu estou me comparando, né? Comparar com o quê? Exatamente. Comparar o quê? Primeiro, quando você fala, a inspiração vem para você. Quando eu falo, a inspiração veio para mim. Se o outro der oportunidade à espiritualidade amiga, também vai ser inspirado. Mas cada um tem um talento. Você sabe falar. Tem outro que sabe ouvir e sabe acolher. Cada um vem com um dom especial. E não é porque não tem o dom de falar que não é inspirado, que não é vaso, que não é instrumento e que não pode agir no bem. A gente precisa de todos esses talentos na casa espírita para que a casa seja aquela casa acolhedora, que cuida, que consola. Aí, como diz o Carlinho de Jesus, casa que... Como é que ele fala? Casa Santa. Santa Casa Santa. A Santa Casa, a casa que acolhe, que precisa de todos esses dedos. E Emmanuel também fala para a gente na construção do amor. Ele fala assim, ó, se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Se a gente ficar nessa, né? A gente está se tornando inútil. Aí você vai ter uma existência nula. Perdeu tempo. Precioso tempo. Hoje o Zoom está ótimo, né? Um minuto para o Zoom. Então, é isso. É interessante também, eu acho que dentro dessa reflexão, a questão da escala espírita, que cada um está no patamar, e não quer dizer que aquele mais evoluído também está acima do outro. E aqui a gente tem a figura de Jesus, que foi o espírito mais perfeito que habitou nessa terra, e a humildade toda que ele teve. Né? Eu acho que essa é a grande lição, porque um espírito como ele, a humildade que ele tem. Que a Regina ela não usou outra figura, ela usou a figura central, que é ele, que é o modelo e guia nosso. Você vê, quando ele vem à Terra e se mostra como aquele povo lá, pescador simples, humilde. Sim. Ele ainda se dizia, eu não sei nem pescar, né? Vocês vão me ensinar, eu vou no barco, mas eu não sei nem como é que... É verdade, porque ele era carpinteiro, não pescador. Ele não era pescador. Aí tá os talentos, né, que a Ângela falou, a diversidade dos talentos. Ele até consertaria o barco, mas pescar não. Tá. É isso aí. Então vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, quão felizes somos por termos os teus ensinamentos diariamente. Quão felizes somos pela oportunidade do conhecimento e, além do conhecimento, do discernimento que nos traz as reflexões desses pequenos grupos de estudo da Casa de Conselheiro, desta troca. Quão felizes somos por podermos partilhar a necessidade extrema de nos desvencilharmos do orgulho e sermos, sim, os teus fiéis servidores e seguidores, aqueles que enxergam a Deus como Pai amoroso e misericordioso e que vê em cada um daqueles que nos cercam o irmão, o filho deste Pai
que conta conosco para ajudar esse irmãozinho ao nosso lado e fatalmente também nos ajudar. Inspira-nos, Senhor, a mantermos esse sentimento de fraternidade, esta troca solidária do saber, da reflexão, e termos sempre, sem desperdiçar, a oportunidade de te servir e de fazer a tua luz brilhar nos corações que nos cercam. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.